Gente, todas as lives que eu não fiz aqui, que eu fiz lá no meu perfil, muita gente daqui perdeu. Se inscrevam no meu canal, tá lá no YouTube, deixa lá. Então, muito youtuber! As lives estão incríveis, eu acabei migrando pro meu perfil, fazendo as lives mais lá do que aqui. E as lives estão incríveis, um beijo no coração de todos vocês. Eu tô editando vídeo, vai sair vídeo daqui a pouco. Sofia vai postar vídeo daqui a pouco. Nós estamos... As duas séries que eu vou falar vai ser o 100, né, e Dark. Mas é lógico que para conflito de vocês, eu vou começar por onde? Pelo 100, né, lógico. Vocês estão aí lá na expectativa de Dark. Por isso que eu não sei. Vou ficar segurando a audiência aqui, ó, de vocês. Vocês querem saber a minha... Tá difícil aqui. Eu e a Sofia aqui. Você falou pra eu ficar do seu lado. Tira a COFAP daí. Minha opinião sobre Dark. Deixa aí. Não, tá bom, já tá, ajeitou aqui. Então vamos lá. Quando a gente vai assistir o 100, são 6 temporadas, a história é bem legal e ela remete a gente a vários acontecimentos acontecidos aqui. Então primeiro nós temos um planeta que foi acabado pelo... Errando a palavra aqui. Pelo chamado fogo primordial, ou seja, né, a guerra nuclear, né? Aí eles estão suspensos no espaço, numa nave. Essa nave começa a perder oxigênio e aí eles mandam 100 pseudo-delinquentes aqui para a Terra para saber se ela já está em condições de novo de ser habitada. Se o ar aqui tá rarefeito, se o ar aqui tá bom, se tá respirável. E o que a gente lembra disso? A gente lembra de Exilados de Capela. Como que se deu o planeta? Né? Engraçado que as duas séries levam para a mesma configuração. Eles foram expulsos, pessoas que não estavam condizentes com a constelação de Capela, né? Constelação do Cocheiro. Eles foram expulsos para a Terra, né, para de alguma forma injetar a civilização aqui e purgar, né, o que quer que eles tenham feito lá, que é o que vai acontecer aqui. A Terra vai chegar na faculdade, você está no ensino médio, não tem como você entrar na faculdade. Então o que vai acontecer? 10 planetas aí, 2 no braço de Órion, para onde as pessoas serão expulsas porque simplesmente não auferiu a faculdade aqui na Terra. Então, quando a gente fala do 100, a gente já imagina esses delinquentes como sendo os exilados de Capela quando chegam aqui. Quando eles chegam aqui, nos exilados de Capela, o que tem? Adão, a raça advinda, e Eva, a raça primitiva. E aqui eles encontram moradores da Terra. A Terra não está sozinha. Tem gente que mora aqui na Terra já. Só que eles não são primatas, mas eles são selvagens. Eles usam lanças, usam flechas, eles usam todos os recursos da natureza, não conhecem tecnologia, não conhecem as armas. E aí eles começam a querer buscar território, eles começam a cercar esses jovens, né, que ficam tentando sobreviver aqui. Aí começa o embate entre esses dois, né, entre os que aqui estavam e os que chegaram. Muito parecido com a raça Damita e a raça Evita também. Ok. Aí no caminho, né, em que eles estão ali, são inimigos, traça-se uma guerra, mas aí, quando chega no final da primeira temporada para a segunda, eles encontram quem? Um inimigo em comum. Aí esse inimigo em comum, na segunda temporada, eles vão se unir para derrotar esse inimigo em comum. E esse inimigo em comum a gente pode colocar aqui como governo oculto, porque se tem... existe uma divergência evangélico, católico, espírita, budista, mas existe uma coisa em comum. Ninguém quer o governo oculto. Então todo mundo se une contra o governo oculto, então eles vão se unir contra esse tal, né? No momento em que você consegue, vamos supor, eliminar o governo oculto, não é o caso, né? Mas vamos dizer que eles conseguem lá minar o inimigo,
Aí cada um tá por si, que é o que aconteceria aqui, né? Eles fazem um tratado, mas nós depois chegar lá na hora, alguém dá para trás, porque simplesmente conseguiu fazer o acordo com o tal governo oculto. E aí é a traição, que leva a gente ao quê? Ao comportamento humano. O comportamento humano, ele se reflete muito nisso, né? Você acaba fazendo as coisas só para seu próprio benefício, né? Aí segue a série. Eles eliminam lá o tal do governo oculto, assim, né? Passa-se todo um processo, não vou ficar dando spoiler, só tô na essência da série. Aí então nós temos o momento em que eles são influenciados por uma inteligência artificial. O que essa inteligência artificial faz? Ela dá uns chips, né? Ela fala assim, se você engolir, você não vai mais sentir dor, tua dor vai acabar, né? Na verdade, o que esse chip faz? Ele tira você do seu estado de dor porque ele limpa no seu cérebro as lembranças que te causam dor. E ela começa a controlar as pessoas. E a gente vem falando do quê? De reprogramação. Vamos de novo para o governo oculto. Porque ele tem interesse de reprogramar as pessoas, só que não é assim, né? Lá funciona como se fosse uma espécie de igreja. Nós viemos aqui para tirar a tua dor, é só você engolir isso. E aí eles começam a ser controlados por essa inteligência artificial. No final das contas, eu vou descobrir que a intenção dela era boa, mas não era. Ela tinha a intenção boa, mas o que ela fez não foi bom. Porque ela acabou reprogramando quase todo mundo na humanidade, e eles eram robôs, onde está tudo bem, onde está tudo ótimo, só que a vida não funciona assim. E a gente entra na parte que meu mentor falou. Que se você não tiver força, né, força de espírito, ou para suportar dor física, ou para suportar dor emocional, porque no começo, como é que ela começa a controlar? Tem uma moça que se rebela contra isso, né? Ela começa a ficar uma briga entre ela e a inteligência. Aí ela começa a trazer as lembranças emocionais dela, e aquilo machuca ela. Quando ela vê que ela não consegue através das lembranças emocionais, ela começa a trazer as dores físicas, né? Que é uma dor que nós também temos dificuldade de suportar. Então a gente entra naquela coisa de reprogramação. Parece ficção lá no filme, mas não é. É perfeitamente possível, gente. Então é uma série que trata de muitas possibilidades. No final das contas, a Terra vai ser destruída de novo. E aí eles voltam para o espaço. Eles vão para um bunker, uma parte vai para um bunker e a outra parte vai para o espaço. Porque a Terra vai ser de novo destruída e a gente volta de novo na nossa realidade, né? Onde o nosso planeta foi realmente destruído. Nós vivemos hoje dentro de um simulador que já fizeram 2 guerras mundiais e leva tudo a crer que se a humanidade não crescer nesses 10 anos, inclusive, que é os 10 anos de teste, vai-se de novo destruir o planeta. No caso, o simulador, né? E aí, as nossas chances são bem poucas. Ok, então vamos lá. Em determinado ponto em que eles estão no bunker, começa a faltar comida. Então essa parte vai ter que ser spoiler, tá? Aí ela começa a fazer guerras, lutas entre eles. Quem perde a luta vai servir de alimento para os outros. E isso parece um absurdo, né? Parece uma coisa chocante. Só que, gente, quem conhece a história de José do Egito, é uma história bíblica, em que ele foi vendido pelos irmãos que tinham inveja dele, né, como escravo. E aí ele foi parar no calabouço de um faraó. Então eu vou resumir muita história, tá? Esse faraó tem 2 sonhos. Ele tem um sonho em que 7 anos ele vê muitas vacas gordas. E durante 7 anos ele vê muitas vacas magras. E nenhum dos astrólogos dele consegue interpretar o sonho. Ele manda matar astrólogo. Aí lembram que José está lá, que ele é interpretador de sonhos. E José fala para ele. Essas 7 vacas gordas significam que você vai ter 7 anos de abundância, isso no Egito. E as 7 vacas magras, que vai ser de escassez. E aí ele aconselha esse faraó a estocar comida. E é o que ele faz. E durante esse período de 7 anos de fome no Egito, que foi muito intenso, adivinham o que faziam? As mães cozinhavam seus bebês para comer.
Então, o que passa na série se passou aqui, aqui na Terra mesmo, na época de fome do Egito. Então essas séries, elas tratam só de coisas aleatórias, assim? Não, essas séries trazem muita coisa de realidade, né? Aí tem a última parte da série, o 100, é quando eles não têm mais a Terra para ir, né? Eles acabam indo num outro planeta, e aí a gente vai lembrar dos 10 planetas, né? Que as pessoas serão expulsas. E eles têm que se adaptar às coisas do planeta, e lá naquele planeta já existe uns habitantes que usam de vida eterna. Eles têm uma tecnologia que eles acabam fazendo um backup da mente da pessoa, do espírito, e esse backup ele coloca em outro corpo, e aquele corpo fica achando que vai se unir a esse espírito, eles se intitulam deuses, né? E aí quando eles chegam, eles descobrem aquilo, vê que aquilo é uma puta de sacanagem, porque ninguém vai unir, uma pessoa morre para dar o corpo para outra, para aquela outra ocupar o backup do espírito dela, ela acaba voltando em vários corpos, uma espécie de reencarnação mais eterna, né? Sempre morreu, vai lá, pega o backup e põe no outro. Morreu, vai lá, pega o backup e põe no outro, né? E aí existe toda uma história em que ela vai parar numa outra, a Otávia, que ela acaba se tornando chefe deles por 3 temporadas, ela acaba indo para uma outra dimensão, e isso vai depois só na próxima temporada agora. Mas a série é muito incrível, assim, de verdade. Quando a gente entra no Dark, vamos para Dark, né? Primeiro, vamos falar dos nomes, né? Jonas. O que significa Jonas? Jonas significa, a grosso modo, tá, gente? A pomba branca, ou seja, a representação do Espírito Santo. E Jonas se torna Adam, que na verdade é Adão. Marta. Marta significa protetora do lar ou a protetora do Espírito Santo, que se torna quem? Eva. Então nós temos lá Eva, Adão, o Espírito Santo e a protetora do Espírito Santo. Aí a gente vai entrar na parte científica da coisa, né? Então o cara, ele vai fazer um experimento científico. Eu vou pular lá pro final, tá, gente? Porque assim, no começo, o que eu achei de Dark? Que o cara, ele estava tentando falar do paradoxo do tempo, né? Onde o que não foi inventado é inventado por alguém que foi para lá para inventar, mas não tinha sido inventado até ele chegar lá e dar, né? Porque ele atravessa o portal, vai atrás do filho, e lá ela acaba levando a tecnologia que acaba construindo o portal, ou seja, esse é o paradoxo. Quando ele estava preso nesse paradoxo na primeira temporada, a gente encontrou uma congruência. Ok, vamos ver até para onde ele vai viajar com isso, né? A gente sabe que existem realidades paralelas e a gente sabe que existem portais. Vamos ver para onde que ele vai com isso. Quando ele chegou na segunda temporada, ele perdeu a mão. Eu acho que ele já perdeu a mão na segunda temporada. Aí ele vai para a terceira temporada, para tentar resgatar a mão que ele perdeu na segunda, porque acabou, não ficou só no paradoxo, né? Então, a gente entra no... Peraí, deixa eu pegar a linha de raciocínio aqui da terceira temporada, do que ele fez. Uma coisa que me irritou profundamente nessa série, eu liguei pra Sofia esses dias, tipo, do meu quarto pro quarto dela, e falei: Sofia, tudo está conectado. Eu não aguentava mais escutar essa frase. Então vamos começar desmistificando essa frase? Então tudo está interligado, num emaranhado quântico? Sim. Existe uma interligação. Existe uma célula que é colocada inclusive no nosso planeta, uma unidade celular. Cada pessoa que vem para cá, retirada uma célula viva e colocada nessa unidade celular, que é daí que nasce o chamado inconsciente coletivo de Jung. Ok, isso existe. Estamos todos interligados. Conectados? Não. Se nós estivéssemos todos conectados, nós estaríamos conectados à maior inteligência. E a maior inteligência estaria nos guiando. E o planeta não estaria nesse caos se houvesse essa conexão.
né? Se tivesse todos conectados, talvez a minha mente, com a intenção do bem, por amor ao bem, já teria se conectado a quantas outras mentes para poder fazer esse inconsciente coletivo fluir. Mas não existe essa conexão. A conexão existe, lógico, com aquilo que você se afina. Então, quando a gente olha para o inconsciente coletivo e vê o consciente coletivo adoecido, as mentes conectadas são as mentes mais adoecidas, né? E nós, que estamos num outro padrão de vibração, estamos conectados com as mentes nesse padrão, que não é a maioria. Hoje no planeta é 77 e 23. 23% das pessoas estão num padrão de vibração melhor e 77% num padrão de vibração ruim. Né? Essa é a conexão. Então, nós estamos todos interligados, conectados, cada um conectado com o teu grau de consciência. Então, ele cria, vamos tentar imaginar isso na base científica, ele cria um aparelho, nesse aparelho ele cria 2 universos, então, peraí, então você está dizendo que qualquer ser humano, qualquer cientista bem sucedido é capaz de, a partir de um aparelho, criar 2 universos? Onde é que está a força motriz do universo? Não existe. Então essa é para ateu. É série para ateu, é isso? Né? Então não existe. Qualquer cientista pode criar 2 universos à parte além do dele. É isso que a série fala. E nesses universos, eles fazem a separação. Adão e Eva. Um universo é regido por Adão, outro por Marta, que representa Eva. Então estamos lá, os 2 universos separados. Então cria-se a ideia de que 2 pessoas individuais, né, é capaz de invadir a realidade de outras pessoas e forjar o destino delas num ciclo sem fim. Isso é tão impossível. Outra coisa impossível na série, né? Eu consegui encontrar comigo mais velha e consegui encontrar comigo mais nova. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tenho uma realidade que o ano passado estava em 2021, então se eu já estou em 2020, ela vai estar em 2022, quando eu chegar em 2021, ela vai estar em 2023. E eu tenho uma outra, onde eu estou em 2045. E em 2045, esse ano, então o ano que vem ela já está em 2046. Então a gente pode se encontrar? É muito improvável que a gente consiga se encontrar, porque uma está 2 anos à frente, a outra está tantos anos à frente. E isso são outros avatares meus. Agora, eu encontrar comigo mesma, lá quando eu morrer, antes de morrer com 93, ou comigo mesma, no tempo... Não, gente, esse simulador ele tem aproximadamente 150 anos, não pode ultrapassar isso. Então, tudo que você tem aqui que ultrapassa isso são memórias implantadas. Então, as histórias da Bíblia são memórias implantadas, aconteceram na realidade, aqui não. A história de Hermes, a história da gnóstica, a história de todo o aparato que tem menos de 150 anos, está num plano de memória colocado aqui na gente. E nas realidades paralelas acontece 1820, 2000 não sei quanto, ano 300, tudo em realidades paralelas. Elas acontecem simultânea porque tem que tudo funcionar dentro desses 150 anos. Não dá para ser além disso. Então, dentro desses 150 anos, está a minha realidade em que eu vou até 93 anos. Eu estou no prazo. Tanto que a gente fala, né? Aqui ninguém vive mais que 150 anos. Só os patriarcas hebreus viviam isso. E eles estão implantados na nossa memória. Não tem como ultrapassar isso. Mas falar que eu vou conseguir encontrar comigo mesma em realidades paralelas, não. Até porque o que acontece? Mata alguém e eu continuo vivo em outra realidade, sendo que o espírito é um só. Então isso, cientificamente, talvez eles acham que é possível. Na história real, espiritualmente falando, não é possível. Vamos para a metáfora disso, né? Adão, Eva, 2 raças que vêm de universos diferentes e vão se encontrar, né? Que é quando os Adãos vêm para a Terra e encontram os Evitas. Ok? Isso é perfeitamente possível. Eu até anotei aqui para falar, tá, gente? Aí, ok. Se a gente vai pensar isso na metáfora de quem criou, o que acontece isso, né? Ele cria dentro dele, né? Ele cria realidades diferentes dentro dele,
né? E o ser humano faz isso, ele cria universos de dor dentro dele. Ele cria ideias de separação dentro dele. O que esse cientista está fazendo se não está sendo movido pela dor e querendo retornar a um tempo em que as coisas eram diferentes, que é o que ele está tentando fazer. A gente vai lembrar de quem? De Alzheimer. Quando a pessoa tem Alzheimer, normalmente ela volta para uma realidade da qual ela gostaria de estar, né? Que é o Alzheimer alegre. Quando o Alzheimer é o Alzheimer da raiva, a pessoa volta para uma realidade onde ela quer resolver aquela raiva. Então fica aquele Alzheimer agressivo. Então na sua mente você consegue fazer esse retrocesso. Se você trouxer esse retrocesso para dentro de você, né, você cria realidades diferentes dentro de você, né? E a Cris mandou para mim sobre o fio de Ariadne, né? Deixa eu falar o que é o fio de Ariadne, para quem associou a série ao fio de Ariadne. A Ariadne se apaixona por Teseu. Teseu diz que vai enfrentar o Minotauro lá no labirinto de Dédalus, e a Ariadne fala, eu tenho que salvar meu amado. Então ela dá a ele uma espada para derrotar o Minotauro e o fio que vai levar ele para dentro do labirinto e vai trazer ele para fora do labirinto. Esse é o fio de Ariadne. Que depois, a partir daí, criaram-se várias metáforas em cima disso. E uma dessas metáforas é que, porque toda a mitologia grega, ela traz alguma coisa do comportamento humano, né? E o que é esse fio? É você preso no seu labirinto interno e através do fio de Ariadne, você vai sair dessa prisão interna que você se encontra a caminho da luz. Você vai vencer o seu monstro interno, vai vencer o seu minotauro. Aí entra na mesma metáfora do cientista, que vive uma realidade onde ele tem um inferno interno, né? E ele cria várias realidades para poder fugir da realidade que ele sente dor. No momento de consciência, você resolve matar as suas realidades e buscar a ascensão espiritual, que é uma outra coisa que acontece, né? Aí você observa as suas realidades através de uma espécie de portal, que acontece. A gente sempre fala muito, o Marcelo fala muito do observador, né? A capacidade que você tem de observar a si mesmo e aquilo que você cria, é onde ele cria isso na série, né? Quando ele começa a se observar e observar as realidades que ele criou, porque ele tem que se despedir, e em terapia isso é feito muito, né? Você tem que se despedir das realidades que você cria. Por exemplo, quando você cria um alter ego, normalmente quem cria um cria mais. Então a pessoa, sei lá, tem 7 alter egos, que é dissociação de personalidade, e aquele terapeuta tem que levar ela para a realidade dos 7 alter egos, ela vai se despedindo de um por um. Ou a gente vai ao quarto de Jack. Lembra do filme? Quem não assistiu, assista, que é sensacional. Aí o pessoal fala, não, mas por que ele tem lá que se despedir da pia, se despedir de colchão, se despedir do quarto? Porque aquilo durante muitos anos foi a realidade dele. E ele tem que se despedir dessa realidade para ele conseguir seguir em frente. Então Jack é levado para o quarto onde ele ficou aprisionado por 8, 9 anos, que era tudo que ele conhecia como mundo, e ele vai se despedir da privada que ele conversava, da pia, da torneira, que ali eram os amigos dele. Então existe essa despedida que você tem que fazer da sua realidade para você poder seguir em frente. E isso é mostrado na série. Então ela tem muito mais de comportamento humano ali nas entrelinhas do que outra coisa. E aí tem um momento em que, no contexto assim resumido, você quer harmonizar tudo. É onde ele harmoniza, né? Ele está harmonizando tudo, tá todo mundo, porque ali existe uma guerra entre vários personagens, né? Que no final tá todo mundo em harmonia ali. Mas que existe, quando ela tá grávida e pergunta, já pensou no nome? Ela fala, Jonas seria um bom nome. O que significa isso? Que em realidade, por mais que você ascensione, aquela história faz parte de você e nada impede que você retorne a ela. Nada impede que um louco retorne à antiga loucura dele. Isso é uma eterna interrogação no ser humano. Se ele é capaz de retornar para a própria loucura dele. Eu vou, estou aqui para o JP, eu vou falar para ele falar as perguntas.
O povo tá mais conversando e entre si ali, comentando, e o que eles falam condiz com o momento que você falou. Se eu ler agora, vai ficar, tipo, desconexo. O JP tá perdido aqui, gente. Não sei se Não, não tô vocês... perdido, é que não... Margot, explica antes que a gente vê depois. A Valéria. Valéria, que eu tô explicando pelo meu ponto de vista, né? O comportamento humano, assim, porque se você vai levar a série num contexto científico, nada daquilo ali é realmente possível. Inclusive ele fala da partícula criadora, a partícula de Deus, o bóson de Higgs. Eu quero afirmar para vocês que o autor da série está devidamente atrasado, que bóson de Higgs não é mais a menor partícula do universo. Inclusive, quando falaram isso, meu mentor já havia dito que não era. Tá vendo? O povo tá falando que tá assistindo, a Valéria tá falando bastante, pede para explicar coisas agora que depois você vai ver. A Valéria concorda com você em sua mente está conectada. Pessoas falando em outras línguas. A Valéria fala de novo que a gente é mais jovem em outras realidades. A Valéria tá falando quase todo mundo. Eu coloquei algumas perguntas aqui, ó. Mandar suas ideias menos felizes para o vácuo quântico. Ou cria uma separação? Ou uma união? Sim. Tem uma outra pergunta que eu coloquei. Uma única ação pode mudar o destino? Sim. Causa e efeito, né? Às vezes você faz uma única escolha no seu dia e aquela escolha pode trazer uma série de coisas boas para você, como ela pode trazer uma avalanche de coisas ruins a partir de uma única escolha, que é meio que acontece ali também, sim. A partir do seu universo de dor, você pode gerar dor constantemente. Que na verdade é o que ele acabou fazendo, né? Quando ele cria um universo onde todo mundo fica preso num ciclo de dor, por que a gente não pode levar esse universo que ele criou para fora dele? Onde fora dele as pessoas estão adoecidas pelo comportamento dele. A partir do momento em que você encontra a sua luz interna, o seu universo de dor desaparece? Sim. Você passa a enxergar a harmonia e totalidade, na totalidade? Sim, que é uma coisa também que acontece lá na série. Mas, como ele chega no final com um ponto de retorno, é o ponto de retorno onde o ser humano pode retornar ou não para sua loucura. Dependendo de um gatilho que ele tiver, sim. A Valéria pergunta qual que é a menor partícula, né? Que é o quark. Não, o quark vem antes de bóson de Higgs, depois... Quark depois. Não, senhor. Quark é átomo, quark é bóson de Higgs. Aí parou no bóson de Higgs como a menor partícula. O quark não vem depois nada. Ah, é? Não foi assim que... Não é assim que os meus informantes disseram. Entre o que o povo fala e o que os meus informantes falam, eu fico com os meus informantes, porque até hoje eles não erraram, né? Então... A Cris dele pergunta o que é matéria escura. Ah, matéria escura. Vamos lá. Quando você fala de matéria escura, você vai falar do flash, né? Que ele, para o acelerador de partículas, ele precisa do quê? De matéria escura. Por que a matéria escura faz? Matéria escura acelera a partícula. Agora, onde você vai criar matéria escura? Em laboratório. Agora, quem cria matéria escura? O ser humano. Matéria escura significa antimatéria. Ou seja, você com tanta raiva, né? Você adoece quem? Sua vesícula biliar a ponto dela ser retirada, ou seu fígado. Você está criando antimatéria, né? Você está lutando contra o seu corpo material, causando doença nele. Acelerador de partículas. Você acelera o processo degenerativo daquilo. Isso é a matéria escura, antimatéria. E o ser humano é capaz de criar a partir das ações dele. Inclusive o cortisol cria antimatéria. Que eu estava explicando, né? Que quando você começa a produzir muito cortisol, o seu cérebro desliga tudo para administrar o seu cortisol, porque para impedir que você processe antimatéria. Mas cortisol é benéfico também, não é totalmente negativo. Perguntaram se você podia falar sobre o filme Interestelar. Nossa, eu não lembro mais. Esse Interestelar foi um filme bem lento, né? De 3 horas, mas eu não lembro mais o contexto dele, porque faz muito tempo que eu assisti. Mas eu posso assistir de novo, de verdade. Como encontrar a nossa luz interna? Encontrando sua treva, né? A gente primeiro encontra a treva,
assume que ela existe, porque as pessoas têm uma dificuldade de assumir, né, a treva interna, né? E aí quer direto para a luz. Eu quero ser luz, não. Vai aceitar as suas dores, vai aceitar os seus defeitos, joga a luz sobre isso e vai caminhando para dentro. Margot, não tem muito a ver com o tema, mas é uma dúvida de muito tempo. Por que morremos na nossa realidade, que é o simulador, se estamos aqui para evoluir? Porque você não pode ser eterno aqui. Você tem que. O simulador já fala tudo. O que é um simulador se não é simular alguma coisa similar? Ele tem que ser similar à realidade. Na realidade não é assim? Nasce, morre. É assim na realidade. Aqui tem que seguir todo o processo como se fosse normal, até porque ninguém sabia que isso era um simulador. Esse é o segredo às 7 chaves até, sei lá, sim, pra mim, 8 anos atrás. Pra vocês, não sei, agora que os cientistas estão falando sobre isso. Então, como é que eu ia falar pra todo mundo que não morria? Tem que morrer, tem que seguir o curso. Quando os personagens, quando crianças, conseguem se ver mais velhos, seria dentro de um portal? Então, isso pode ser dentro de você encontrando com você mesmo, dentro de uma realidade interna sua, né? Você não acessa, você acessa isso na sua memória. Dentro de você, você pode lembrar de quando você era mais velho. E eu posso ter acesso através do meu... O que é o meu subconsciente? Vamos lá, meu subconsciente, gente, no meu sistema de organização, ele é o meu armazenador. Então ele é o cara que está armazenando todas as minhas histórias, não só a história desse avatar. Eu tenho uma única consciência, portanto eu tenho um subconsciente, que é o meu campo eletromagnético, inclusive. Nesse meu subconsciente está armazenando todas as minhas histórias. Então quando eu vou acessando consciência, eu chego na 8ª consciência, vou nível 1, nível 2, nível 3, vou aumentando o nível, eu começo a ter acesso às minhas memórias antigas. Ou as minhas vidas futuras. Por quê? Porque está tudo dentro de um pacote de dados chamado subconsciente. Gustavo perguntou, temos um único espírito em diferentes realidades? Temos uma única consciência, o espírito não. E aí nós somos almas, eu sou a alma de uma consciência. Você é a alma de uma outra consciência. Várias almas. Isso está muito na realidade de Madhu, né, que eu havia explicado, quando ela mostra Lúcifer, que eles aprisionam uma alma de Lúcifer, mas não Lúcifer, né? Lúcifer está em outro lugar. Mas ele tem várias almas fazendo o papel dele por aí. A Crislene pediu para você falar sobre a lei do retorno de Nietzsche. Então, gente, eu pensei sobre a lei do retorno de Nietzsche, que inclusive tem aquele símbolo da cobra que come o próprio rabo, né? Você retornando para você, mas Nietzsche não cabe aqui. Nietzsche precisa de uma live para Nietzsche, que inclusive eu já fiz uma live de Nietzsche com a Valéria, porque Nietzsche é muito grande. Nietzsche é muito complexo. Você não vai conseguir falar sobre o retorno de Nietzsche em 30 segundos, é impossível falar de Nietzsche. Assim, uma das mentes mais complexas da nossa realidade. Como funciona essa realidade em anos futuros? Não entendi essa pergunta. Funciona, né? Que realidade em anos futuros? A pergunta é só essa. Então, para mim ela faltou algum detalhe. Aí ela continua assim, uma realidade em 2015 sua, como seria isso? A realidade em 2015 minha sou eu aqui. A realidade do meu outro avatar que está em 2021 e 2015, provavelmente acho que ele tinha 15 anos. Não lembro, uns 9, 10 anos. Ele tem uma outra coisa, ele é mais novo. Porque essa minha realidade em 2021, eu tinha acho que 17, tem que fazer as contas, 17 anos. Então, quando eu chegar em 2021, eu vou ter 19 anos. E na outra, eu já sou mais velha. Na outra, ninguém me falou que idade eu tenho, não consegui acessar. Mas eu sei que eu estou em 2045, sou uma cientista. A Valéria pede para você explicar a diferença entre alma e espírito. Então, espírito é o que eles chamam muito dessa coisa da consciência, né? Teu espírito, né? E assim, e alma é essa fração, né? A fração do seu espírito ou a fração da sua consciência. A alma é uma fração da sua totalidade. Por isso que você fica em vários avatares. Ficou claro ou tem que explicar melhor? A moça que falou do Interestelar pediu para você reassistir e fazer uma live. Uhum. A moça que falou das realidades, ela falou assim, como mudaria de uma em outra realidade em 2034?
As suas perguntas não estão sendo claras. Aí se você não é claro, eu não consigo ser claro na resposta. Você não tem como você mudar uma realidade. A tua realidade aqui é uma, em 2034 é outra. Tá o Gustavo aí, ó. Gustavo tem uma realidade em 2032 e tá nessa realidade aqui agora. A gente rastreou uma realidade dele em 2032. Mas lá é um avatar dele cumprindo um determinado papel. Esse avatar pode influenciar ele no campo? Pode, por quê? Porque o subconsciente é um só, o armazenador. Você tem um armazenador dentro de você, mas não é só dentro de você, é dentro do teu campo eletromagnético. Mas a tua pergunta para mim não está sendo clara, não é só para mim. Se alguém entendeu a pergunta dela e quiser traduzir aí... A Crislene perguntou, a realidade de Madu está salva? A realidade de Madu... Não lembra, foi aquela que bugou o Instagram da Sofia, não ficou salva nem no IGTV, menina? Eu não gosto de repetir lá, você vai falar, mandar eu fazer de novo, né? A Valéria continuou lá sobre a pergunta dela. Então, cada avatar uma alma, certo? Sim, cada avatar uma alma. Isso, uma fração da sua consciência ou uma fração do seu espírito. Crislene disse, podemos ser mais jovens em avatar em anos que não chegaram ainda? Pode, também. Lembrando que o simulador não ultrapassa 150 anos. Qual o objetivo das vivências em diversas realidades? Então, gente, vocês estão aqui experienciando, né? Por quê? Isso aqui é uma experiência. Tanto vocês vão ter que fazer a experiência, como eles estão fazendo uma experiência. Por quê? Porque a gente falhou na experiência real. Na experiência real, a gente fez o quê? Matou a Terra, gente. Acabou com a Terra. Destruímos o planeta. Olha, Jesus, essa raça não dá, não. Essa raça não dá. Vamos exterminar a raça humana. Não. Eu confio na raça humana, porque 30% das pessoas que estavam aqui estavam, né, realmente envolvidas num propósito maior. Então vamos fazer o quê? Vamos criar um simulador para ver quem consegue, quem não consegue. Mais uma chance. E uma outra coisa interessante sobre... isso pode até falar, entra até na história de Nietzsche, né? Essa pergunta me levou para uma coisa. Essa repetição... No primeiro estudo que meu mentor começou a ministrar pra gente, ele falou assim, é muito fácil uma cartomante decifrar o futuro de alguém, como é fácil a gente escrever o Apocalipse, porque a Terra vive num ciclo de repetição, o ser humano vive num ciclo de repetição. Quando eu for fazer algumas regressões, eu vejo que as pessoas cometem os mesmos equívocos repetidamente. Então, o ser humano tem essa cadência repetitiva de ficar preso nos mesmos erros, né? Ele parece que ele não vence isso dentro dele. A diferença desse simulador foi que quando ele foi proposto, Jesus falou, não, a gente vai levar mais textos, a gente vai levar mais informações para que eles possam se superar, né? Inclusive tem várias informações que antecedem a Jesus, inclusive, embora o simulador pode ter 150 anos, mas a gente foi dotado de lembranças e memórias que contêm essas informações, né? Mas o ser humano fica nesse ciclo repetitivo. A Crislene pediu para você fazer de novo a realidade de Madu. Crislene, não sei. Eu já fiz, eu vou ter que ler o livro tudo de novo. A Andressa disse, quando a gente tem uma projeção astral e o corpo físico enxerga o corpo astral, ou seja, eu enxerguei eu mesma, tem alguma explicação? Sim, gente, porque quando o seu avatar está dormindo, a sua consciência ela acorda. E aí em algum momento você pode se ver lá no estado de consciência acordada, ver o teu avatar dormindo, o seu corpo dormindo ali. A Valéria perguntou, amiga, por que sonhamos com pessoas conhecidas com rostos de outras pessoas? Pode ser que estamos acessando o outro avatar dela? Sim, né? Porque como você reconhece, quando você chega aqui, você reconhece alguém? É muito pela alma, né? Nossa, eu tenho uma conexão com essa pessoa, parece que eu conheço ela há anos. Mas é aquela alma que você reconhece, não é o corpo dela. Então quando você tem sonhos que você fala, eu sei que era aquela pessoa, mas não era o corpo dela, sim. Pode ser ela num outro avatar. A Estei perguntou, as outras realidades são como outros mundos? Como o multiverso do The Flash?
onde Então- cada universo tinha as mesmas pessoas, espíritos, mas com histórias diferentes, etc. Então, lá no Flash tem Terra 1, Terra 2, Terra 3, porque eu acho que é alguma forma simplificada dele explicar realidades paralelas, né? Porque, sim, é a mesma Terra, só que numa realidade X, realidade Y, por isso que lá é muito numerado Terra 1, Terra 2, Terra 3, mas o multiverso é isso, são essas realidades paralelas que nós vivemos. Cada ano vai estar numa realidade paralela, na verdade, portanto é tanto multiverso. A Rei perguntou, como faço para evoluir mais a minha consciência? Então, né, gente, a gente sempre fala que não existe receita de bolo, né, pra você. Se a gente tivesse uma receita para evoluir uma consciência, a gente pudesse dar numa live, você imagina que eu já tinha evoluído todo mundo com o número de lives que eu já dei, né. Isso é um processo de busca, um processo de busca interna, um processo de busca de conhecimento alinhado a autoconhecimento. Tem informação para isso? Pra cacete. Gente, minha aliança. A moça que perguntou aí, que falou do The Flash, ela concluiu É depois. Maria Cláudia. E nesses universos só diferem as linhas do tempo e o vaso que estamos? Gente, vocês fazem umas perguntas, acho que nem vocês entendem a pergunta que vocês estão fazendo. Como assim de a linha do tempo? Por exemplo, você tem uma linha do tempo aqui agora. Você sabe que eu leio... Maria Cláudia, você sabe que eu leio linha do tempo, né? Então a tua linha do tempo aqui, tempo é uma coisa que não existe, vamos lá. A linha do tempo aqui é uma, a linha do tempo de lá é outra. Que linha do tempo é essa que você está falando? Difere o quê? O vaso é o quê? O avatar? Às vezes até faz, mas o tempo de resposta, mas o tempo de leitura... Então, não mas é bate. que... Não, mas eu entendi, mas o que ela perguntou é inerente ao que ela falou. A Crislene falou pra você falar do paradoxo de Bootstrap. Esse é o paradoxo que eu falei lá no começo. A Crislene gosta de nome intelectual, né, gente? Eu gosto de linguagem simples, que é pro cara que não sabe nada entender. Que é quando você... um exemplo, né? Vou dar um exemplo que eles dão lá. Você volta no tempo, você é um aluno aqui, volta no tempo e encontra Darwin criança e fala: Darwin, eu estou estudando você lá na teoria da evolução. Só que Darwin não fez isso, ele é uma criança. Aí, baseado no que você falou para ele, ele falou assim: nossa, vou fazer a teoria da evolução. Aí ele vai e faz a teoria da evolução. Mas então, quem criou a teoria da evolução? Você que estudou e levou para ele ou ele? Entende? Esse é o paradoxo. Que no caso o que acontece em Dark? Ele vai atrás do filho, vai lá, aí o cara está construindo uma máquina do tempo que não funciona, só que quando ele vai atrás do filho dele, o que ele deixa no relojoeiro? O celular na jaqueta. O relojoeiro pega aquele celular, não sabe para que serve, mas ele descobre que aquilo contém ondas eletromagnéticas que faz com que o aparelho que vai fazer a viagem no tempo funcione. Então, e aí? Esse é o paradoxo, o inexplicável. Né? O paradoxo científico é isso, o inexplicável. Tá sem mais perguntas, a Valéria falou tem que ralar e a Crislene falou me deixe. Lógico, né? Você me deixe. As pessoas, eu costumo, eu vou pulando esses nomes tão científicos assim, porque às vezes tem gente que fica aí, meu Deus, o que ela está falando, eu vou lá pesquisar, mas até ela pesquisar ela vai ter que ler aí o que você escreveu para saber o que significa. E é isso. A gente tem 47 minutos de live e... 13 minutos para acabar a live, não tem mais pergunta, eu estou indo embora. Do... Vou lá pro meu perfil fazer live. Vou lá continuar a live. Aí. A Isabela disse que você é incrível, que ela fica chocada. Isabela, não sei quem é você, mas Isabela muitos Palhares. beijos. Então, O Dix disse, nossa alma e outros avatares também estão em simuladores? gente, os avatares só existem no simulador. Lá na Terra Real nós temos reencarnações. Aqui é um simulador. Por isso que não dá para ter todo esse tipo de reencarnação, porque o simulador não pode ficar tanto tempo ligado, então ele tem que ter tudo simultaneamente. Por isso que as realidades são paralelas. Oi Margot, acho que pode ser uma pergunta idiota, mas vou perguntar. Nunca é, pergunta. Podemos estar vivendo a mesma coisa tudo de novo? Por exemplo, em outra vida eu já vivi isso e errei? Então, o ser humano tem isso, dele ficar cometendo esse ciclo de repetição. Isso é muito inerente ao ser humano. Ele está em várias realidades e ele comete sempre o mesmo equívoco, sempre o mesmo equívoco. Sim. A Criseline falou que ela precisa linkar as coisas. Linka do meu jeito aqui, Cris. Deu para linkar ou não deu? Foi.
É isso, gente. A live só funciona com pergunta. Não tem pergunta, ó. Margot tá indo embora, entendeu? Mas deu para entender aí, né? Mais ou menos. Valéria perguntou, os mesmos testes são enviados? Então, não é questão de mesmos testes, né? Não são. Você passa por situações diferentes, de formas diferentes, mas fica presa no padrão. Lembra? E esse padrão de repetição, essa é uma pergunta interessante, né? Porque esse padrão de repetição, Val, a pessoa repete aqui mesmo. Quando a gente fala de um relacionamento abusivo, por exemplo, quantas pessoas vêm de 3 relacionamentos abusivos? O que é isso se não é um padrão de repetição? Quando a gente fala da escassez, eu conheço uma moça que ela faliu 5 vezes sem nenhum motivo para ela falir. Porque ela tinha necessidade de provar para ela o quanto ela era capaz de se superar. Então ela ficava no ciclo de repetição. Crescer, falir, crescer, falir. Então aqui mesmo você repete o ciclo de repetição. Tem gente falando pra você não ir embora. Mas eu vou ficar falando o que aqui? Não tem pergunta? Cada avatar pode ter até 50 anos? Não entendi quando você falou sobre os 150 anos. Eu falei que no máximo que uma pessoa vai viver aqui na Terra, no nosso simulador, é 150 anos. Tanto que quem viveu até mais hoje teve quanto? 129, não é isso? Um senhor que viveu aqui? A soma das experiências dos avatares evolui a nossa alma? Então, na medida, por exemplo, essa realidade que nós estamos, nossa alma não, sua consciência, você é a alma, consciência é você mais estado elevado. Então, por exemplo, essa realidade que nós estamos aqui, isso eu falo muito para as pessoas, é uma realidade de reencontro. Aqui você reencontra muita gente, aliás, 97% das pessoas que você passa por aqui são reencontros, 3% você vai conhecer aqui. Então, quando você está nessa realidade de reencontro, o que tem que se fazer aqui? Você está experienciando 2 avatares em um só. Quando você conseguir unificar isso de forma e evoluir, um dos seus avatares é desligado. Então vamos lá. Eu vou dar essa explicação, mas eu vou dar de novo. Você tem 1 quilo de feijão. Se você dividir por 2, vai render bastante tempo. 500 gramas para cada um. Se você dividir por 3, vai dar 300 e poucas gramas para cada um. Se você dividir por 10, né? Esse 1 quilo vai dar 100 gramas para cada um, vai dar menos feijão para cada um. Então aquela pessoa vai ter que ficar fazendo toda uma administração daquelas 100 gramas para durar mais tempo. Né? É a sua consciência. Quanto mais avatar ela tem, mais ela tem que se distribuir energeticamente e o processo. E aí ela não consegue dar tanta ênfase a um avatar só para que ele cresça. Então, o que vai acontecendo? Vai unificando 2 avatares existentes em um, quando um predominar, desliga o outro. Mas como que isso? Ela aprendeu? Ela conseguiu aprender? Vou dar um exemplo, não sei se o Danilo está aí, que se lasca, é ele que vai servir de exemplo. Danilo tem um avatar em que ele é... Danilo não liga, por isso que eu vou falar. Ele tem um avatar em que ele é um cara muito viciado em entorpecentes, muito, e tem um avatar dele que é bem sucedido, mas extremamente inseguro. Unificou aqui nos 2, tá? Danilo tem que vencer a parte da insegurança do outro, a parte do vício do outro. Quando Danilo consegue ascensionar, um dos avatares é desligado. Danilo começou a fazer tratamento comigo, um avatar do Danilo foi desligado, porque ele conseguiu. Entende? É assim mais ou menos que se processa. A soma das experiências dos avatares evolui a nossa alma? Não, a tua alma está aqui para ajudar a sua consciência a ascensionar. É a sua consciência que ascensiona, nunca é você, é a minha consciência. Todo mundo tem mentor espiritual? Se sim, como nos conectar com eles? Eu acho que todo mundo tem possibilidades de ter. Que todo mundo tem? Não. Porque assim... Quando a gente vai falar de um mentor espiritual, a gente vai falar de uma consciência que vai nos orientar. E não vai ficar uma consciência aqui cerceando você, se você não ouve, se você não enxerga. A partir do momento em que você começa a se abrir para isso, vai oferindo consciência, você pode sim acessar consciências superiores que passam a ser seus mentores espirituais. A Valéria disse... Como os padrões são subconscientes e o subconsciente é o armazenador de todos,
obviamente os erros serão iguais, né? Faz sentido. Sim. E a Por isso que você tem que ir vencendo isso. Seu padrão de repetição. Ele falou, e o padrão de repetição é para a nossa evolução? Não, o padrão de repetição é para você parar. Você tem que parar de cometer os mesmos equívocos. Mas se você para pensar que aqui você fica constantemente cometendo o mesmo equívoco, provavelmente é porque você já faz isso em outros avatares. É uma coisa tão arraigada ali no teu subconsciente que você fica fazendo. Você tem que limpar o teu subconsciente disso. Esse mentor acompanha todos os nossos avatares? Sim, o meu mentor sim. É... Mas todos os meus 3 avatares é de ajuda. A Isabela pediu para indicar algum filme, livro que tratem desses assuntos. Ai, gente, já falei que eu sou péssima com essa história. Gente, indica aí. Porque eu falo nas minhas lives lá no meu perfil. Eu não leio livros que falem sobre esse assunto, gente. Quase nada. As minhas mensagens vêm tudo lá do meu mentor. Valéria falou, menos avatares igual consciência mais evoluída? Menos avatares, sim. Consciência mais evoluída. Aí não vai precisando de tanto avatar para ficar experienciando aquilo, né? Que ela tem que aprender. O Danilo falou, tô aqui. Ah, Danilo, seu cachorro. Danilo, conta aí que a tua consciência veio falar com você e falou assim, cara, pelo amor de Deus, você é minha última chance. Lembra disso, Danilo? A consciência do Danilo veio falar com ele. Eu sou capaz de canalizar qualquer consciência, viu, gente? Eu canalizei a do Danilo. E a da Valéria. Carol falou assim, por ser uma realidade de reencontro, seria possível que as pessoas que reencontramos aqui estejam linkadas às situações que precisamos evoluir conjuntamente? Não, toda relação que você tem aqui interpessoal, amorosa, familiar, são processos evolutivos. É para isso que servem as relações na nossa vida. Para que nós começamos a aprender e evoluir. Inclusive eu falo uma coisa para as pessoas, né? Vale a pena falar aqui, para que você enxergue toda e qualquer pessoa como um instrumento divino. As pessoas que despertam o melhor em você e que enxergam o melhor em você é para lembrarem de quem você é, uma consciência em ascensão. As pessoas que enxergam o pior em você e despertam o pior em você é para lembrar quem você está e o que você precisa melhorar. E o que você está? Você está aqui com esse nome que você tem, você está arrogante, você está às vezes legal, você está mal-humorado, essas coisas que você está. Então é para isso que servem essas pessoas, mas todas são o quê? Instrumentos divinos. A Crislene falou que para a Valéria que o difícil é entender a repetição e para com as repetições, e depois ela fala que ela quer saber os avatares dela. Mas não sou eu que determino isso. Quando as pessoas começam a fazer tratamento comigo, começa a aparecer os avatares dela durante o tratamento. Não sou eu que... Você vai, Margot, eu vim aqui para você saber dos meus avatares. Era bom se fosse assim, mas não é. A Sofia não está aqui, a audiência caiu, só para você saber. Quando você está aqui, a audiência fica, que fica. Você não está, não tem audiência. A gente tem mais 4 minutos. Tem 3, pela minha conta aqui é 3. Ó, como me conectar ainda mais com a minha consciência? Como ajudar essa comunicação a funcionar? Faz de novo, eu dispersei, desculpa. Como me conectar ainda mais com a minha consciência? Como ajudar essa comunicação a funcionar? Para você se comunicar, quem fez essa pergunta? I stay alive. Para você se conectar com a tua consciência, você vai ter que se conectar com você mesmo primeiro. É através da sua autodescoberta que você começa a conseguir ouvir a tua consciência. É através da 8ª consciência. A tua consciência é, no nosso sistema de organização, seu cérebro auxiliar. Nós somos um sistema dividido em 4 partes, né? Consciente, inconsciente, subconsciente, cérebro auxiliar. Quem é o cérebro auxiliar? Nossa consciência. Gabriel perguntou, como fazer essa conexão com esses espíritos superiores e ouvi-los melhor? De novo, é a mesma pergunta que a Estei fez, acabei de responder. A Sakanati disse, então podemos ter a morte como uma finalização? Conseguimos as respostas nesse avatar ou em outro? A morte como finalização? Não, se a morte fosse uma finalização, não seria um ciclo, né? Não ficava nesse ciclo. Mesmo no planeta original. Encarna, reencarna, encarna. Tem outros planetas que não é a Terra que ainda usa a válvula de reencarnação como válvula de crescimento espiritual. Não é só aqui na Terra original que tem isso. O Danilo falou o que você falou, né? Ele explicou ali o que você falou. E eu acho que tem uma última pergunta aqui que eu acho que dá para finalizar. Vamos lá, 59. A Yá
falou assim, queria que você canalizasse a minha, queria saber onde estou Então, errando. de novo, eu vou falar de novo. As pessoas que fazem tratamento comigo, elas passam por experiências incríveis. Eu não gosto de fazer propaganda de mim aqui, vocês viram que eu nunca fiz. Mas as pessoas podem te falar. Danilo, Gustavo, e tem gente que não está aqui, então. São pessoas que passam por experiências muito incríveis durante o processo de tratamento, mas não sou eu que escolho as experiências. São os próprios... as próprias consciências dela, às vezes durante o processo eu canalizo outros mentores. É um processo. Surpresa! Eu não consegui dar tchau lá. Tava finalizando. Só que se eu soubesse que não ia salvar, eu tinha ficado, né? Porque eu não salvei no IGTV. Vocês vão ter que esperar para ir pro YouTube. Mãe, desculpa, vai estragar meu engajamento. Não, não tem problema, só tenho que avisar, né? Aí era algum problema no Instagram da Sofia, aí eu não salvei. Então já sabem, a live não ficou salva, mas ela vai pro YouTube. Aí se você não tá inscrito no meu canal no YouTube, você não vai ver a live. Ó, é isso. Vai reassistir, na verdade. Entendeu? Por isso que eu voltei aqui, era pra falar isso. Tá bom, pessoas? Ricas e bonitas. Ah, o povo ficou entrando aqui, ó. Vocês querem saber de mais alguma coisa? Ou não? Que aí eu vou embora. De verdade. Muito obrigada, Maria Cláudia, coisa fofa. Para quem está entrando aqui e não me viu online, deixa eu explicar o que aconteceu. Eu estava online lá no Instagram da Sofia. E lá no Instagram da Sofia, eu estava fazendo uma live sobre Dark e OC. Que aí acaba evoluindo para um monte de conversas. As minhas lives sempre é assim. Aí, acabou o tempo lá e eu não pude explicar direito. Eu vim aqui para avisar que a live de lá não ficou salva, mas que vai para o YouTube. Fala, Maria! Júlia, você voltou, né? Então, amiga, você chegou aqui, mas eu tava lá na Sofia fazendo live. Eu só vim aqui para avisar para as pessoas. Só que agora tá entrando gente que não tava na live de lá. Entendeu? Você leu aí? O que eu li? Cara, que Maria Cláudia tá mandando explicar os multiversos. Vamos lá, Maria Cláudia. Se você tá em 1800, 325, 431... 1700, tudo isso são realidades que acontecem simultaneamente, porque o nosso simulador só pode ter 150 anos. É um simulador, gente, é um videogame, não pode ultrapassar esse período, ele não pode ficar aqui 2000 anos, por exemplo. Então todas as realidades acontecem simultâneas. Isso que cria os multiversos. E os portais, eles te levam para essas realidades. E, por exemplo, existem as mentes umbralinas. Então tem portais que vai te levar para onde essas mentes estão. Né? Existe subcrosta. Todas as coisas que existem na Terra, em realidade, você é confusa. Maria Cláudia, você é culpada assim de ser confusa. Não, Reilane, começou agora. Na verdade, eu vim de uma outra live, só para avisar que eu não salvei a outra live. E aí, Maria Cláudia, acho que perdi ela de raciocínio. O fato é que quando vocês criam portais, vocês acessam outras realidades, porque elas existem todas simultaneamente. Por isso que vocês ficam aí. A Júlia dando risada. Vocês ficam acessando portais, entendeu? Ou não entendeu? Ela mesma perguntou, todo portal me leva para outra realidade necessariamente? Ah, sempre assim. Aqui, se você está dentro de um simulador, para você ir para uma realidade da sua consciência, você tem que ter conexão com o seu estado superior de consciência, para você entender que nem, por exemplo, qual foi a realidade que eu acessei? Quando a gente começou a plantar as primeiras árvores na Terra, eu acessei essa realidade. Gustavo pediu para você falar mais sobre os portais. Então, os portais, né, gente, os portais que agora vão se abrir com mais frequência, já que TV vai virar portal. TV já é, né, na verdade. Os espelhos, né.
É interessante que em Dark, né? É interessante que lá em Dark ele tá olhando para um armário e ele abre o armário, ele se vê através daquele armário, então aquele armário de alguma forma seria um portal, né? E ela se vê numa janela, eu não sei se é uma janela ou se é um espelho, que ela também vê ele, ela fala, oh, o menino tá triste, ela fala, mas não tem ninguém ali, ou seja, só ela acessou esse portal e viu, né? O portal que as pessoas vão acessando. Ele tira você de um estado de ânimo pseudo-normal, que é o que todo mundo tá. Aí de repente você se vê muito invocado, você se vê muito nervoso, você se vê meio sentindo que o cérebro está fora da caixa, provavelmente você está dentro de um portal. E isso está cada vez mais comum, Aí a Dessa falou que Dark é a melhor série que ela já assistiu, só que ela não viu a minha explicação lá. Dessa, eu só não sei se você concluiu dessa série a mesma coisa que eu concluí, né? Porque as pessoas falam muito, mas a maioria das pessoas não entenderam Dark, não. Como funciona a visita de alienígenas, sendo que estamos em um simulador? Eles são simuladores. Eles também são parte do simulador? Sim. O Gustavo perguntou se videogames são portais. Gustavo, você sabe que tudo aquilo que te coloca no estado de hipnose pode te levar para um outro estado sem que você perceba, né? Então o videogame te coloca em estado de hipnose. Fala, Gustavo, que o GTA é o simulador dentro do simulador dentro do simulador. Ele falou que o GTA é o simulador dentro do simulador. É realmente recomendável tampar o espelho ao dormir? Não sei por que ao certo. Então, é assim, não é que você impede, né? O portal. Você necessariamente, você tem um espelho na frente da tua cama, você não vai acessar um portal ali, né? Não necessariamente que você vai acessar aquele portal. Mas você vai depender muito do teor de pensamento e vibração que você tem. Se você se sente mais segura cobrindo o espelho, até que tem gente que tem uma impressão estranha às vezes, né? Gente, deixa eu contar uma experiência minha, assim, muito legal. Quando a gente vem pra cá, a nossa realidade ela é holográfica, né? Nada aqui é real. Aí eu cheguei aqui antes do tempo. Então, quando eu abri os olhos dentro do meu quarto, as paredes estavam se formando ainda. A parede, a porta, eu fiquei vendo, falei, gente, mas é muito rápido. Tipo 2, 3 segundos, sabe? Porque no momento que você, como holograma, abre os olhos, a sua realidade holográfica tem que estar pronta já. Mas aí, sabe aquela coisa da paralisia do sono? Você chega antes da consciência acordar, adormecer, na verdade, e aí você fica paralisado porque a tua consciência ainda não adormeceu para que você acorde aqui. Foi mais ou menos isso que aconteceu, só que eu via o meu quarto desenhando na parede, foi muito incrível. Essa é a única experiência extrasensorial que eu posso falar com essa coisa de projeção astral, porque eu não tenho, foi essa aí. Aí perguntou se a live ficou salva, falou que perdeu, mas... Então ela vai pro YouTube, você está inscrito no meu canal, colocou o sininho lá para ativar. Vocês não dão biscoito para mim, mas vocês querem as informações, né? E divulga, bando de cara de pau. Qual a razão para a maior abertura de portais agora? Os seus sentimentos e os seus pensamentos. O Gustavo perguntou se foi Feng Shui a balela. Na verdade, eu acredito muito nessa coisa dos chineses, viu, Gustavo? Eu acho que pode harmonizar, sim, o ambiente. Como vai funcionar a telepatia com esse novo pacote de dados que estamos fazendo download? Como trabalhar isso? Então, né, você sabe que você vai começar... A Margot super blogueira. Gabriel, você tem que me ajudar, cara. Você sabe que essa coisa da telepatia, ela vai começar primeiro com as pessoas próximas a você, né? Porque senão o mundo vai realmente virar uma loucura. Isso parece brincadeira, gente, mas isso é uma coisa muito séria. Então, com as pessoas próximas a você, você vai começar a desenvolver essa conexão, né, mental. Com o tempo, isso vai expandir para outras mentes. E se você começar a se propor a isso, a se treinar, né? Gente, só para você ter uma ideia, eu vou em metrô vendo série e eu não olho para a cara de ninguém. Porque eu sou capaz de ler qualquer pensamento e o pessoal sabe. Então eu fico assim no metrô de cabeça baixa, fico viajando nas ideias. Então eu fico lá tentando ver série em metrô, porque senão eu fico lendo o pensamento de todo mundo. Você sabe que você muda aí, muda aqui, né? Mas olha, é porque eu queria encostar. Tem como ter acesso a isso usando algum psicodélico, como doce e derivados? Olha, tudo que
vem do doce e do derivado, você nunca vai ter certeza do que aconteceu. Se aquilo foi uma experiência real ou se foi criada a partir da loucura que o doce te deu. Então eu prefiro... Tudo que é feito com consciência é melhor. Tenho acordado por volta das 4 da manhã frequentemente. Tem alguma razão? É o universo precisando de energia? Sabe de algo? Então, você sabe que às vezes você se programa, né? Por exemplo, quando você estava explicando para as pessoas, né? Quando você usa aquela coisa, eu preciso dormir, eu tenho que dormir, você já deixa o seu cérebro em estado de alerta, porque ele entende o que você quer, mas não pode. Eu tenho que sugere obrigação, eu preciso sugere necessidade. Então fica dando a ideia de que você quer dormir, mas não pode dormir. Então ele vai ficar te acordando, né? Então se você programou o teu cérebro para dormir 6 horas, por exemplo, dependendo da hora que você dormir, ele vai te acordar às 4. Eu acho que dá para você desprogramar isso. O universo ele pega energia, gente, lavando louça aqui, ó. Eu dou energia 25 horas por dia, 8 dias por semana. Então não necessariamente que você tenha que dormir. Agora o que está acontecendo, eu já falei nas outras lives, vou falar de novo. O que está acontecendo é que as pessoas estão tendo um sono. Por que elas estão tendo muito sono? Porque a consciência está precisando trabalhar, e a consciência só trabalha quando o avatar dorme. Então o avatar dorme para a consciência trabalhar. Ah, mas eu não posso dormir, eu sinto muito, mas se você puder, durma. A Dessa Santos disse: Margot, terminei meu namoro de 6 anos hoje. Queria ter a sabedoria que você tem para enxergar as coisas como você. Queria abrir um portal para o futuro dessas coisas que eu estou passando hoje. Nossa, mas por que você quer sair do seu estado atual? No seu estado atual é onde mora teu aprendizado. Então você tem que pegar o que quer que tenha acontecido, né, nesse término e entender que tudo são oportunidades de crescimento. Você não tem que querer sair dessa realidade. É com ela que você vai aprender. Como se conectar com o nosso mentor? Gente, eu já falei sobre essa história de mentor. Não é todo mundo que tem mentor, não. Para você se conectar com um espírito superior, você tem que ser superior dentro de você. Só fazer uma ressalva, o povo vê número igual e acha que é o mentor que está falando com eles. Não tem nada não de número igual, porque eu não vejo... Ó, o único número que eu vejo igual constantemente é o 6 só. 66, 6 e o 9. Só esses. Eu não fico vendo esses monte de coisa. Eu também não programei meu cérebro para isso. Isso é mais viagem, vai na minha que vocês passam de ano. A Daniela disse: nossa, tava pensando muito em você agorinha e nem sabia da live. Mas não tinha live, eu saí da live da Sofia e vim pra essa, Dani. Eu sou louca. A Carol disse: às vezes consigo ver áureas e não. Às vezes... Ver áureas e não. Às vezes não. Como treinar para ver sempre? Auras. É que ela não soube escrever, né? Às vezes consigo ver áureas e não. Às vezes não. Como treinar? Deve ser às vezes sim, às vezes não, né? Como treinar para ler sempre? Então você sabe que quando você começa a desenvolver um dom, quer dizer, eu não sei se você está desenvolvendo agora, estou falando uma coisa da qual eu sei. Quando você começa a desenvolver um dom, você começa ele em pinceladas mesmo, até que você consiga fazer isso. Por exemplo, eu, quando comecei meu dom telepático, eu não lia todo mundo, agora eu já leio todo mundo. A Carol Queiroz disse: 2 lives em um dia, você quer me matar do coração. Carol, eu vim aqui só pra avisar, menina, acaba que tá cheio de gente, aí a gente fica em consideração. Não temos nem o famoso anjo da guarda? Então, anjo da guarda, gente, 90% das vezes é a sua própria consciência, eu já falei isso em outra live também. Mas existe um espírito que às vezes te acompanha, chamado anjo de guarda, mas o que significa isso? Significa que esse espírito ele está quase no mesmo grau de evolução com você. Eu já peguei vários casos disso acontecer, de o meu mentor falar com aquele tal anjo da guarda, mas que eles dois estão trabalhando em conjunto, para um evoluir e o outro também. É um espírito que está evoluindo tanto quanto você. Anjo significa espírito mensageiro. Gabriel perguntou: como desenvolver nossos dons? Primeiro você tem que entender assim, por exemplo, qual é o dom que eu tinha desde sempre, desde que eu me conheço por gente. Eu tinha clareaudiência, porque eu ficava escutando coisas, e eu tinha a capacidade de falar coisas que aconteciam logo em seguida, assim. E que era a evidência, então, no caso. Os outros eu só fui desenvolvendo na medida em que eu fui me mostrando apta a isso, né? Porque, por exemplo, ninguém vai dar dom de psicometria. Eu sou uma pessoa que eu leio qualquer ser humano para uma pessoa que não tem um discernimento já bem desenvolvido. Ninguém vai dar o dom de telepatia, que é invadir o pensamento de outro ser humano. Agora eles estão deixando por conta de outras coisas.
mas não davam esse dom para uma pessoa que vai fazer mau uso dele. Como posso perceber se tenho um dom? Então, gente, dom é muitas coisas, né? Cantar é um dom, pintar é um dom, tocar é um dom, quando você tem isso inato, né? Que você não está aprendendo para fazer. A comunicação é um dom. Dons são qualidades desenvolvidas, não necessariamente dons extrasensoriais. Ela pergunta como desenvolver isso naturalmente. Trabalhando, por exemplo, como é que eu comecei? Eu comecei no centro, eu ia segunda, terça, quarta, quinta, eu queria aprender. Queria entender, tava lendo na época, falava pra mim, vai ler sobre Buda, eu ia. Vai fazer não sei o que, eu vou. E fui me abrindo pra isso. Você já viu o caso das pessoas que enxergam cores nos sons? É tecnologia do pessoal lá de cima? Sim. Né? Eu não tenho isso, por exemplo. É possível fazer um maior desenvolvimento da intuição como dom? Então, o maior... Eu falei na live anterior, você não estava lá, né, Carol? Eu não te vi lá, na live da Sofia. O dom é assim, ó, a intuição, ela vem através da onde? Você recebe a intuição através das suas células. A tua consciência manda as mensagens para você através da sua corrente sanguínea, que é a conexão que você tem com o outro lado. Por isso que o coração é chamado segundo cérebro, porque ele é o cara que bombeia sangue para todo o corpo, então todas as células passam por ele. Então é através dali que você começa a ter a tal intuição. Quando você quer ter uma coisa mais aflorada, você tem que ter o teu cérebro auxiliar. O seu cérebro auxiliar é a sua consciência. O Ercio deu oi, a Stey falou para você falar mais sobre pessoas que enxergam cores e sons. Eu não sei, porque eu não enxergo cores e sons. A Carol Queridos disse que chegou atrasada, o Gabriel disse que está me abrindo para isso também. Então, Carol, eu não estava aqui, eu estava lá na Sofia fazendo live, falando sobre Dark e Ocean. Vai ficar no YouTube. Então, é isso, gente. Você está se abrindo para isso, Gabriel? Ótimo. É assim que a gente começa. Quando você começa a se abrir, as coisas começam a acontecer. Bom, eu vim aqui, gente, para avisar que a live não ficou salva, mas vai para o YouTube. E aí vocês ficaram me enchendo de perguntas e ficaram por aqui. Mas eu não vou ficar por aqui, entendeu? Porque eu já fiquei 1 hora lá. Ah, você foi lá, será que você chegou atrasada? Entendi. Então você vai ter que ver lá no YouTube. Tá bom? Beijo no coração, porque o meu filmador aqui, o JP Paulo, tem que ir embora. Ele mora aqui, né, gente? Então ele vai ter que ir embora pra casa dele. E ele não pode ficar aqui me filmando. Beijo no coração de vocês. A gente vai se falando na próxima. Tchau, gente!